primeira etapa de redragagem, ou você baixa também a cota da Barra da Laguna e automaticamente, com o direcionamento da água pela área do canal do Navegantes, que ali é a parte do final, não é canal do Navegantes, a área da Barra da Laguna, você faz com que a água flua com mais velocidade, inclusive dragando a água do próprio complexo lagunar quando numa situação de cheia. Isso aí se chama dinâmica de fluidos. Eles me explicaram um monte de coisa, dá para entender que realmente tem lógica, mas cabe ao órgão ambiental agora a palavra final em cima disso. Discutir isso e falo para os senhores que é nessa linha que leva a discussão do Estado. São situações diferentes, não vamos ampliar os dois processos, porque nós não vamos sair, nós vamos ficar dando volta, e não chegamos a lugar nenhum. Então, tecnicamente, podíamos ter feito só uma redragagem no teto X do canal do Rio Tubarão e trabalhado nessa circunstância. Mas não vou aqui detalhar todos os... A gente tem as situações que foram apresentadas pelo Comitê de Bacia, a gente discutiu com eles, tem coisas que a gente conseguiu introduzir no estudo junto à Fátima, tem coisas que não. Entretanto, eu já afirmo desde o início, se a obra for executada pela Defesa Civil ou qualquer um dos senhores que aqui esteja à frente do Executivo, tanto Estado quanto Municipal, nós temos que analisar que o projeto licenciado e a obra de referência do projeto, na execução tem que ser avaliado algumas situações para que a gente consiga atrelar a execução à realidade. O licenciamento é mais amplo e, tecnicamente, na execução, até em razão do próprio recurso oferido, que você vai captando, você vai direcionando a execução nessa linha. E, a respeito disso, nós temos que traçar algumas estratégias. Primeiro, quais estratégias já tomadas pela Defesa Civil? O prazo que foi dado à empresa para a resposta, essa semana que vem, possivelmente lá em fevereiro. Nós entendendo o que vai acontecer nesse diálogo entre Fátima, ICMBio e empreendedor, e eu acho que aí, o empreendedor, eu me somo ao Comitê de Bacia, porque nós temos que estar juntos nesse processo, não é simplesmente só demandei agora para a Defesa Civil e a Defesa Civil que se vire, mas isso é um bom relacionamento que a gente tem com o Comitê. Tá? E, tecnicamente, a gente trabalhar paralelo, vocês podem estar dizendo assim, sim, mas licenciada a obra, como se executa? Nós temos que trabalhar paralelo com o norte para a captação de recursos. Primeiro, um plano de negócios e a captação de recursos. Entretanto, nós temos alguns deadlines. Sem licenciamento, tendo recurso na mão, você executa a obra. Eu falo aos senhores que nós temos 3 obras no Vale do Itajaí com recursos em caixa, sem licenciamento para poder operar. Uma delas envolve o ICMBio e 2 delas envolvem órgão ambiental estatal. E com recurso em caixa. Nós não estamos falando com obra sem recurso, estamos falando com obra com recurso em caixa. Você vê como é difícil e ainda assim com a própria pressão do próprio governador discutindo, e você tem uma série de situações em resposta e em discussão. Entretanto, como eu falei lá, também várias obras executadas. Não dá para entender isso como um limitador. A gente tem que vencer uma batalha a cada dia. O projeto está nessa situação. Nós temos um projeto executivo feito, nós temos um orçamento que eu não concordo com o valor, mas não vamos discutir o valor nesse momento, porque você vai ter que atualizar a planilha valor real. 2015 era uma realidade de mercado, 2017 é outra. A questão dessa obra também tem muita coisa que não é para ser executada. A gente discutiu muita coisa aqui na área central de Tubarão, que é alguns receios que o pessoal tem no que diz respeito à estabilidade da encosta do rio na parte central. Então a obra pode ser feita da parte da curva do rio Tubarão, aqui em Capivari até a Barra. Então são situações que a gente tem que olhar na execução. Por isso que nós temos que separar e não voltar no processo e tentar tira isso, coloca isso, tira isso, coloca aquilo, porque tecnicamente a licenciamento ambiental não está olhando essa particularidade, está olhando a obra como um todo. Eu percebo que eles não olham no lance, nesse ponto tem isso, só pontos que a gente possa ter como contaminação, como apresentou em um ou outro ponto do rio alguns materiais contaminantes, mas tirando os materiais contaminantes é uma questão de obra como um todo. Então fica se discutindo os detalhes da obra e você perde a essência do conjunto da obra, que é o objetivo do licenciamento.
Eu provocar os senhores e dizer que eu posso dar um prazo, eu seria leviano e falar isso. Eu sei a situação da APA da Maria Franca, no final do ano passado, quando estava com o secretário, com o presidente Valdric, nós tínhamos como meta entre março e maio, a gente está na parte final do licenciamento. Tanto que eu falei com os senhores, e alguns dos senhores em separado, e nós fazemos toda a movimentação política a respeito de entender qual seria a primeira tranche de recursos e nos mobilizarmos em cima da LDO e da LOA, Lei Orçamentária Anual, das esferas mais superiores, Estado e União, para a captação de recursos. Então, o que eu falei nesse sentido visa a questão do licenciamento. Eu acho que isso não deve parar. Essa situação ela deve continuar, porque nós vamos ter que entender. Não é uma obra de um mês, é uma obra de vários meses. Tem tranche no ano 1, tranche no ano 2, tranche no ano 3, tranche no ano 4. A tranche que você faz em 2018, ela é possível. A tranche, se nós formos começar em 2019, ela é discutível. Ela talvez só se inicie em 2020. Por quê? Você tem um turnover de mandato na área federal e estadual. Então você tem que observar isso. Então a gente tem time nesse processo. Falo aqui com a lógica do comerciante, do vendedor. A gente tem um momento. O momento é 2017 para captar o recurso da tranche 1 e fidelizar no orçamento, no que diz respeito na LDO de 2019, a continuidade do projeto. Se nós passarmos 2018, falo para os senhores de certeza, mas eu não gosto de vender ilusão, eu vendo a realidade. A gente corre um risco de estar concluindo uma tranche de negociação só em 2019. Essas são as realidades locais que a gente tem que observar sobre a obra. Não sei se o pessoal da Fátima tem alguém que estava presente, eu vi que tinha alguma situação, uma pessoa indicada ali que queira se manifestar a respeito disso. Mas essa é a última atualização que eu tenho da semana passada. Então, assim, acompanho todos os projetos do Estado, sei o que está ocorrendo, acompanho o Rio Tubarão, sei desses times de processo que tem que ter, e estamos trabalhando nesse sentido para que a gente consiga lograr isso. Eu vou passar para vocês as coisas que nós estamos fazendo do Estado dentro da região, que interfere também naquilo que eu falei lá no início, que é a respeito do que é não estrutural, que não é obra. Eu acho que vale a pena, como nós estamos num momento aqui, falando do ESAT 74, a gente tem que entender o que está sendo feito também. Mas eu acho que antes disso eu queria deixar aberto para algum questionamento que os senhores tenham sobre a renda agrária, para que a gente possa passar o assunto tranquilo e ficar, como eu sei que aqui a gente está mais num seminário, mais que um debate, esse tema gera mais que um debate do que uma própria apresentação, para que nós consigamos vencer essa etapa e eu falar do conceito geral da Ilha da Defesa Civil. Você está na programação do tempo no final? Bem? Não sei se o senhor pode ficar até isso. Não, eu tenho que sair antes. É que eu viajo amanhã, de manhã para os Estados Unidos para fazer o teste de aceitação em fábrica, a referenciação do radar que vai vir aqui para o sul do estado, que entra em operação dia 28 de julho desse ano. Então eu sou obrigado a vir para a secretaria hoje, que eu tenho uma série de coisas para assinar lá para poder dar sequência. Senhores, mas assim, mesmo que nós não façamos as perguntas agora, eu sempre sou receptivo, quem quiser questionar alguma coisa. Nós temos o coordenador regional aqui, que é o Anderson, a secretaria em Florianópolis, tantos os prefeitos, PP Colasco que estava aqui, trabalhou comigo. Nós temos várias pessoas aqui que são pontos de contato conosco. Nos ajudem. Esse processo não é só da secretaria, esse processo é nosso. Nasceu com os senhores, vive com os senhores e é um sonho dos senhores. Nós temos que entender estratégias para que a gente logre isso. Simples. Complexo no que diz respeito à construção do plano de negócio. Simples no quesito de dizer, temos um sonho, temos um norte, não estamos perdidos no que a gente quer. Eu acho que isso a gente tem que deixar claro. O trabalho está sendo feito. Sei das indagações com relação ao tempo do licenciamento, sei disso. Se os senhores andarem comigo, eu ando o dia inteiro questionando isso. Para ter uma ideia, para destravar o processo da barragem de Botuverá, eu fiz 14 reuniões em Brasília para tratar ao mesmo tempo, 1 ano e meio,
para assinar o documento que eu tinha minutado na primeira reunião. E que todo mundo disse que não servia. Tá? Então, eu tenho ditado que é mais fácil matar um leão por dia do que desviar das antas. Tem que matar um leão por dia. Desviar das antas está complicado. Mas a gente vai vencendo as batalhas. Eu fico feliz por uma situação. Venci a batalha. Foram 14 vezes, não tem problema. Conseguimos lograr isso. Então, acho que a cada vitória você tem que comemorar e, tecnicamente, manter o seu planejamento e o foco naquilo que você definiu como prioridade. Vou voltar lá no início. Pessoal, sobre o Estado, como todo Estado, a gente tem feito um projeto de defesa civil que, tecnicamente, nos credencia a realmente estar indo de frente àquilo que é necessário para que nós tornamos o nosso Estado um Estado, mesmo com recorrência de crises, tanto na ordem hidrológica, tanto na ordem de vento, a gente tem a meteorológica entre eventos. A gente foi acometido no ano passado, dia 16 de outubro, aqui, por uma situação que é atípica para a região, naquela intensidade, mas cientes que nós já passamos aqui, corremos com medo do furacão Catarina. Então a gente sabe que isso não é algo estranho ao nosso convívio. E com isso tudo, nós podemos dizer aos senhores que nós estamos estruturando o Estado de uma maneira ímpar a nível nacional. Todo projeto nosso, ele tem cooperação internacional, tanto americana quanto japonesa, e nós visamos transformar o nosso Estado em uma referência, não para ser referência nacional, uma referência para nós, em segurança. Segurança vinculado à nossa proteção física, ao nosso patrimônio, ao local que a gente vive. Nós já entregamos lá na região, concentra aí 192 municípios do radar de Londres. Tecnicamente, o radar foi posicionado a poder pegar a maior área, e ele estava numa tranche de financiamento que estava incluso com as obras do Vale do Itajaí. Por isso, o radar está localizado próximo ao Vale do Itajaí. Nós temos o radar em construção lá em Chapecó, que entra em operação no dia 19 de maio desse ano. O equipamento já está no Brasil, deve estar desembaraçado de janeiro hoje, se Deus quiser. Então, a gente está trabalhando também ativamente com a Receita Federal para desembaraçar o equipamento que já está no Brasil. E aqui é a torre, lá em Chapecó, que está sendo construída, e entrando em operação dia 19 de maio. Podem vir aqui sempre assessorando, né? Eu estou morto aqui. Então, aqui é a torre que está sendo construída lá em Chapecó. E esse radar aqui, que é o radar móvel, que é o radar que vai ser instalado no sul do estado, ele deve ficar localizado nas proximidades de Araranguá. E eu queria explicar rapidamente para vocês por que o radar móvel e por que o radar Araranguá. O radar de Londres, imagine que essa linha aqui de cima, vamos considerar que fosse a linha do horizonte. Nós temos um radar posicionado em Londres a 900 metros de altitude. E vamos considerar que aqui embaixo, na margem, aqui seria o oceano, está o nosso litoral sul. Nós temos um paredão aqui, quando a gente olha para dentro do interior, e que varia de 900 a 1.200 metros de altitude. Você imagina o radar lá na ponta do I, com uma inclinação de 0 graus, e aqui a 1.000 e pouco, ele vai passar como se fosse na ponta aqui da nossa cadeia rochosa, e passa com a linha no horizonte, alta. Nós temos cerca de 1.200 metros de altitude sem monitoramento. O radar, se dizer, vou botar um radar móvel, vou botar lá em cima da serra. Lá onde está posicionado o radar do Morro da Igreja. Não adianta, porque ele pega muito alto. Nós temos chuva de lestada, nós temos chuva de camada baixa. Quem vive aqui sabe que está lá em cima da serra, a nuvem está aqui embaixo, lá em cima não tem chuva, às vezes aqui embaixo está chovendo. Isso não precisa ser meteorologista, a gente convive com isso. Você sobe a serra do Rio do Rastro, você tem 2 cenários, em cima da serra e embaixo da serra. E esse radar fica posicionado aqui embaixo. Então ele faz a leitura com a sua inclinação, pegando o encosto da serra, passa por sobre da serra e pega um horizonte alto. Mas daí, tecnicamente, nesse grau de inclinação, o radar de Londres já está pegando e o radar do Morro da Igreja também está pegando. Então, na parte alta não é o nosso objetivo. Ele vai monitorar a parte baixa, onde você tem as destáveis.
Nós temos um fenômeno meteorológico um sistema meteorológico que atua no sul do Brasil e atua nos continentes sul-americanos, que é o DSH do Atlântico Sul. Que ele não é tão estudado quanto o El Niño, porque nós temos uma região populacional muito pequena e o El Niño interfere no contexto do clima mundial. O DSH do Atlântico Sul interfere no clima do sul do Brasil e do sul do continente sul-americano. Então, nós estamos estudando isso com convênio com a CGPDI e o CPTEC, uma modelagem atmosférica para a nossa região, que fica pronta ainda esse ano para entrar em operação do Centro Integrado de Gestão de Riscos e Desastres, que vai monitorar todo o estado. Esse radar ele é móvel também por um motivo. Nós já convivemos aqui com furacão. Nós já convivemos aqui no estado com cenários críticos, como foi em 2008, um desastre de segmento, onde você tem que operar com ações de busca e salvamento em região de difícil acesso, e a condição meteorológica do ponto, do local, ela é necessária, senão você não consegue utilizar a aeronave, não consegue nem mandar as equipes a campo.